Romanos capítulo 3, o verso 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Meus irmãos, durante séculos, o ser humano sempre procurou olhar para o céu, olhar para os corpos celestiais. O ser humano sempre observou que muitos desses corpos celestiais se movimentam nos céus. O Sol, claramente, nós observamos e de forma aparente ele se movimenta sobre as nossas cabeças. A Lua, e de uma maneira um pouco mais imperceptível, principalmente para a maioria de nós hoje em dia, que não temos o hábito tão comum nas nossas cidades de olharmos para o céu, os planetas. Dia a dia eles vão se deslocando ali do céu, no meio das estrelas, se confundindo com as estrelas. Por exemplo, a famosa estrela d'alva, que na verdade não é uma estrela, é um planeta, é o planeta Vênus. Aos poucos, dia a dia, vão se movimentando no céu, uns mais rápidos, outros de forma mais lenta. E os homens sempre olharam para isso, e sempre procuraram explicar esses fenômenos, sempre procuraram prever esses fenômenos. Onde que os planetas estariam daqui a tanto tempo? Quais seriam as conjunções? Quais seriam os eclipses do Sol, eclipses da Lua? E um dos homens que procurou teorizar e explicar o movimento dos corpos celestes foi Ptolomeu de Alexandria. E basicamente o que Ptolomeu entendeu e a forma como ele procurou explicar esses movimentos foi colocando a Terra basicamente no centro, e em torno da Terra todos os demais corpos celestes, o Sol, a Lua, os planetas, as estrelas, tudo em torno da Terra, e a Terra basicamente, de forma resumida e simplória, no centro desse sistema. Isso vigorou por séculos, na verdade por mais de um milênio, até que chegasse na Idade Moderna, e Copérnico então propôs-se uma reviravolta, uma revolução nesse sistema. O que Copérnico fez foi dizer, na verdade, no centro não deve estar a Terra, no centro deve estar o Sol, e todos os demais corpos celestes, todos os planetas, todos os astros devem estar girando em torno do Sol. E a ideia de Copérnico foi tão revolucionária e mudou de forma tamanha a cosmologia, que veio a ser chamada de Revolução Copernicana, porque ela reorientou-nos, não só a perspectiva do homem em relação à posição da Terra, à centralidade da Terra em relação aos demais corpos do sistema solar, mas também reorientou a perspectiva do homem sobre si mesmo, e a perspectiva do homem em relação a Deus e o seu lugar na criação de Deus. E de forma semelhante, irmãos, retirar a lei das obras, e em vez de colocarmos a lei das obras, colocarmos a lei da fé, ou melhor, recolocarmos a lei da fé no lugar em que ela deveria estar, também tem o poder de reorientar radicalmente, totalmente a nossa perspectiva sobre a vida e sobre nós mesmos. Então, se você diz que compreende que é justificado pela fé, se você diz que compreende que é salvo somente pela graça de Deus, mas a sua vida não é revolucionada, a sua vida não é reorientada radicalmente, se você não compreendeu na verdade corretamente o Evangelho de Cristo,
se essas verdades da graça, da fé, da justificação não fizerem sentido e revolucionarem a sua vida, na verdade você não compreendeu o Evangelho, na verdade você não compreendeu quem Cristo é e o que Ele veio fazer. Mas se você compreende que o Evangelho é a boa notícia de que você é justificado somente pela fé, sem nenhuma contribuição da sua parte, sem nenhum mérito por suas obras, pelos seus feitos aqui na terra, pela sua justiça, então a sua mente precisa ser reorientada. Os seus afetos, os seus sentimentos também precisam ser radicalmente reorientados, e as suas práticas, as suas obras também precisam ser reorientadas. Portanto, irmãos, hoje nós vamos refletir nesse texto sobre a perspectiva do tema, o poder reorientador da justificação pela fé. O poder reorientador da justificação pela fé. E o que nós vamos aprender, e a proposta desse sermão para nós, é que a justificação pela fé tem o poder de reorientar o nosso coração, reorientar a nossa teologia e reorientar a nossa obediência a Deus. E Paulo já havia explicado no capítulo 3, ali do verso 9 a 26, na verdade ele já fez isso ao longo desses capítulos iniciais de Romanos. Ele já havia mostrado que o homem está tão radicalmente depravado, corrompido, afastado de Deus, que somente a justiça que vem de Deus para o homem é que pode justificar o homem pecador, é que pode salvar esse homem pecador por meio do sacrifício propiciatório de Jesus Cristo. O homem não pode salvar a si mesmo, como nós já cantamos um pouco. O homem só pode receber uma salvação que vem fora dele, que vem de Deus para ele. Então esses versos 27 a 31, depois que Paulo trouxe todo esse conceito da justificação pela fé, da impotência humana para se salvar, trata das implicações, das consequências para a nossa vida dessa justificação pela fé, com base no sacrifício de Cristo. E nós vamos observar aqui que a primeira coisa que Paulo mostra, então, é que a justificação pela fé tem o poder de reorientar o nosso coração. Está aí nos versos 27 a 28. E nesses versos Paulo mostra então que uma implicação do Evangelho da justificação pela fé é que o Evangelho humilha os pecadores e exclui o orgulho humano. O Evangelho mostra qual é a nossa real situação, qual é a nossa real condição espiritual, qual é a nossa real posição diante de Deus, e exclui qualquer base para nos orgulharmos, para nos vangloriarmos diante uns dos outros e ainda mais diante de Deus. Veja aí novamente os versos 27 a 28, diz assim: onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Ou baseado, como diz literalmente, em que lei? Da obediência à lei ou das obras da lei? Não, mas no princípio da fé ou na lei da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei ou das obras da lei, como alguns traduzem literalmente. Então, o que o apóstolo Paulo mostra aqui, irmãos, é um contraste entre a lei das obras e a lei da fé. Esses são os termos ou as expressões que são usadas literalmente no texto grego, e como algumas bíblias também procuram traduzir, aí vem procurou traduzir aí algumas vezes por princípio, a ideia de lei como princípio. E o contraste aqui que Paulo está colocando para nós, como às vezes pode parecer, não é entre a lei de Deus em si mesma, como Deus a deu, como Deus a planejou, como Deus intentou que nós a recebêssemos, mas em oposição, por exemplo, a uma nova lei que Deus então trouxe para nós agora, que é a lei da fé. Não é esse o ponto de Paulo aqui. O que Paulo está mostrando aqui é que havia uma interpretação errada da lei de Deus, que olhava para aquela lei e entendia que a lei era um princípio de obras meritórias para você praticar e para você merecer alguma coisa diante de Deus, para você merecer a salvação. Se você fizer isso, você terá aquilo. Se você não fizer isso, você terá aquilo outro. Se você fizer assim, você vai receber aquilo.
Se você me obedecer, você será salvo. Se você desobedecer, se você desobedecer, você será condenado. Foi assim que muitos acabaram entendendo a lei de Deus. Só que essa era uma interpretação errada. A interpretação correta da lei de Deus, quando nós estudamos com atenção a palavra do Senhor e a própria lei, é entender que a lei é uma lei de fé. É isso, por exemplo, que Moisés registrou lá em Deuteronômio capítulo 30. É o que Paulo, por exemplo, usa lá no Romanos 10 para mostrar que, na verdade, o plano de Deus sempre foi que a gente confiasse nele diante da sua lei, e não que nós confiássemos em nós mesmos para obedecermos a lei. O apóstolo Tiago, por exemplo, chama a lei de Deus de lei da perfeita liberdade. Ou seja, não era uma lei para escravizar, mas era uma lei libertadora, desde que vista da perspectiva da graça, desde que vista como uma lei que dependia totalmente da fé. Então, nós não podemos achar, irmãos, que o conceito de fé é uma emenda que nós acrescentamos à lei de Deus. Não, é algo que está lá na lei de Deus desde o princípio. Sempre foi o propósito de Deus que aquela lei fosse vista pela fé, fosse obedecida pela fé e nos justificasse por meio da fé também, e não por meio da nossa obediência à lei, a obediência perfeita à lei do Senhor. Por outro lado, quando a lei é distorcida, ou até mesmo quando o cristianismo em si é distorcido, o evangelho é distorcido, nós começamos a interpretar essas coisas como algo meritório, algo que nós fazemos ou cremos para merecermos alguma coisa diante de Deus. Isso então se torna um combustível para acender a tocha do orgulho humano, para nós ostentarmos uma qualidade, uma virtude diante das pessoas ou diante de Deus. É assim que nós acabamos transformando a lei de Deus, que é boa, como diz Paulo. A lei de Deus é boa, o mandamento é bom. O problema somos nós, pecadores, que usamos mal a lei de Deus e entendemos mal, entendemos de maneira incorreta. E o fato é, irmãos, nós como seres humanos somos naturalmente inclinados ao orgulho. Nós somos inclinados desde criancinha, desde bebezinho. Todos nós que temos filhos sabemos muito bem disso, como que desde criança não precisa ensinar, que a criança já começa a fazer as coisas para ser vista, começa a fazer as coisas para os pais verem, começa a fazer as coisas para os pais elogiarem, para elas serem louvadas, para serem exaltadas, para se orgulharem daquilo que elas fazem. Naturalmente nós somos assim, nós somos orgulhosos. E a vida religiosa, irmãos, talvez seja a área em que provavelmente esse pecado do orgulho mais se manifesta nas nossas vidas. Pense bem, o que é uma pessoa religiosa? Pode ser aí um evangélico, pode ser um católico, um islâmico, um espírita, um budista. O que é um religioso? É a pessoa que, de alguma maneira, vive de forma diferente das demais pessoas à sua volta, que não são desse grupo religioso. É uma pessoa que tem um código de ética, normalmente. É uma pessoa que tem um código de conduta, que tem um conteúdo de crenças, que ela julga bom. E muitas vezes o que isso causa no coração pecador dessas pessoas, e nosso, é um sentimento de superioridade em relação às demais pessoas, por causa das nossas regras, por causa do nosso código de conduta, por causa do nosso comportamento, por causa das nossas crenças. Nós nos sentimos naturalmente superiores. Isso acontece até mesmo em grupos que exteriormente as pessoas têm como humildes. Por exemplo, grupos religiosos monásticos, por exemplo, no catolicismo romano, no catolicismo ortodoxo, ou entre os budistas. Esses monges, eles vivem num monte de regras, e ali com uma certa aparência de humildade, mas o que muitas vezes nós vamos observar no coração dessas pessoas, sabe o que é? Orgulho. Porque embora haja uma certa aparência, até mesmo nas roupas, na forma como eles se vestem, para demonstrar uma certa austeridade, uma certa humildade, na verdade, o que tem no coração deles é um sentimento de que são superiores aos outros, porque agem daquela forma, porque se vestem daquela forma,
porque vivem no monastério. Ou seja, o orgulho é um câncer que corrói o nosso coração. O nosso coração é naturalmente orgulhoso, irmãos. Então, quando nós pensamos sobre isso, nós devemos ter plena ciência desse mal que nos afeta. O Titanic era uma expressão máxima do orgulho naval, da indústria naval britânica. O Titanic foi construído ali com mais de 40 mil toneladas de aço. O Titanic custou mais de 7 milhões de dólares na época. E a companhia que produziu o Titanic produziu um folheto para divulgar os seus navios. E naquele folheto ela diz assim: na medida em que é possível conceber, esses dois maravilhosos navios, o Olympic e o Titanic, são projetados para serem inafundáveis. São projetados para serem inafundáveis. E nós sabemos o que aconteceu com o Titanic. Ele foi parar no fundo do oceano. E antes que você pense assim, nem Deus afunda o Titanic, na verdade essa frase, ninguém sabe de onde surgiu verdadeiramente. Alguns dizem que ela foi na verdade inventada, que ninguém divulgou essa frase. Mas o fato é que o Titanic afundou. O emblema do orgulho humano naquela época, naval, afundou. E nós sabemos onde ele está hoje. Irmãos, você sabe o que é isso aqui, né? Sabe o que é isso aqui? É um exemplo de engenharia humana, né? Nosso orgulho humano da engenharia. É um barquinho de papel. E faz algum tempo que eu tenho esse barquinho de papel lá na minha mesa do escritório, onde eu preparo os sermões. Eu deixo ele bem na frente, ali, bem visível aos olhos. E aqui nesse barquinho de papel tem uma frase para me lembrar de uma verdade que nós jamais deveríamos esquecer, que é a seguinte: seria tão fácil você cruzar o Atlântico em um barquinho de papel como chegar ao céu por meio das suas boas obras. Seria tão fácil você cruzar o Oceano Atlântico num barquinho de papel desse como chegar ao céu pelas suas próprias boas obras. Ou seja, você não consegue. Se o Titanic naufragou no Oceano Atlântico, você acha que esse barquinho de papel seria capaz de conduzir você ao longo do oceano? Muito menos, irmãos. As nossas boas obras são capazes de nos levar à presença de Deus. Nós não podemos merecer as boas obras diante de Deus. Então você pode pensar assim: ah, pastor, mas nós somos presbiterianos, nós sabemos disso, nós somos reformados, né? Nós somos calvinistas. Nós não pensamos a salvação de fato como merecida por obras, conquistadas por obras, né? Só que a verdade, irmãos, é que o nosso orgulho é muito mais sutil, muito mais enganoso e traiçoeiro do que nós imaginamos. O orgulho se manifesta em áreas em que nós não esperamos. E às vezes pode não ser o orgulho de obter a salvação, mas ainda assim um orgulho de obtermos algum mérito diante de Deus, de sermos de alguma forma melhores diante de Deus do que outras pessoas por causa da forma como nós vivemos, a forma como nós pensamos. Por exemplo, você pode se orgulhar dos seus feitos como cristão. Talvez você não se orgulhe da salvação, você sabe, foi Cristo que deu para você é presbiteriano, não é? Mas talvez você se orgulhe do processo de santificação. Você se orgulha da forma como você tem crescido diante de Deus. Você se orgulha do seu desempenho. Alguns se orgulham da forma como servem a Deus na igreja, dos cargos que tem na igreja, do oficialato que tem na igreja. Isso também é uma forma de orgulho. Pode não ser pela salvação, mas é uma forma de orgulho cristão diante de Deus, como se aquilo que nós fazemos, aquilo que nós temos desempenhado, produzisse algum mérito. Deus deveria então nos recompensar por causa da forma como nós somos. Você também pode se orgulhar até mesmo dos seus sentimentos, até mesmo das suas experiências espirituais. Às vezes, por exemplo, você se acha mais amoroso do que outros cristãos, não é verdade? Ah, eu sou amoroso, mas aquele irmão ali, aquele irmão não é amoroso. Eu que sou amoroso, eu que trato as pessoas com amor. Talvez você se acha mais sentimental, mais fervoroso do que outros presbiterianos, são frios, né? Que são sorveterianos. Não, mas eu sou fervoroso, eu sou espiritual, eu sou cheio do Espírito.
Demais não é não. Os outros são tudo frios, são tudo sorveterianos. Talvez você se orgulhe disso. Outros se orgulham das suas experiências espirituais, que acreditam ter tido com Deus. E se orgulham e acham que isso representa aí uma espiritualidade maior, e quem sabe um mérito maior diante de Deus, comparado com os demais cristãos. Às vezes você se orgulha até mesmo do seu conhecimento teológico. O presbítero Solano Portela, que é um presbítero bem conhecido na Igreja Presbiteriana do Brasil, ele escreveu há muitos anos, talvez mais de décadas atrás, um artigo curto chamado 5 pecados que ameaçam os calvinistas. Se você nunca leu, procura na internet, digita aí 5 pecados que ameaçam os calvinistas e lê lá. Você que é presbiteriano, que é reformado, que é calvinista. E ele diz que o primeiro pecado que nos afeta é o do orgulho espiritual, é do orgulho teológico, é do orgulho pelo conhecimento que nós temos. E nós podemos, como presbiterianos, facilmente, irmãos, substituir boas obras por boa teologia. E achar que eu não sou salvo por boas obras, mas sou salvo porque eu tenho uma boa teologia. Porque o nosso ensino, a minha teologia, a minha doutrina é muito boa, é perfeita. Os demais não são assim. Então, achar que você é salvo porque você tem esse arcabouço teológico perfeito e você é salvo por ele. Irmãos, é claro que a boa teologia é desejável. Assim como boas obras são desejáveis. A Bíblia fala o tempo todo que nós precisamos ter as boas obras. Só que a Bíblia diz que nós não podemos ter boas obras achando que nós vamos ter salvação por boas obras. Assim como também nós não podemos achar que nós somos salvos pela nossa boa teologia. E é claro que nós precisamos de uma boa teologia. Por exemplo, sem a boa teologia de quem é Cristo, da sua obra, você jamais vai entrar no reino dos céus, sem essa boa teologia. Mas agora você achar que você precisa ser exato, milimetricamente, em cada meandro e detalhe da teologia, porque se você não conseguir ser assim, você não é salvo, ou outros que não conseguirem ser detalhadamente fiéis na teologia não vão ser salvos, isso é um erro, é um equívoco. Porque nós entendemos na nossa própria doutrina presbiteriana que há verdades, doutrinas e uma teologia que é essencial para a nossa salvação. E uma outra parte dessa teologia, que embora boa, que embora necessária, ela não é essencial na nossa salvação. Eu posso ser salvo sem essa parte da teologia, mas sem o núcleo central da teologia cristã, de Cristo, da graça, da salvação pela fé, ninguém jamais será salvo. Mas o fato é, nós podemos nos orgulhar disso e achar que, não, mas eu não me orgulho das boas obras, mas boa teologia pode ser uma boa obra também. Você se orgulha. Mas sabe uma coisa, irmãos? Nós somos tão orgulhosos, e você também é tão orgulhoso, que às vezes você se orgulha até mesmo da sua própria humildade. Um homem orgulhoso é tão cego que ele se orgulha de ser humilde. É aquela pessoa que diz assim, não, mas eu sou muito humilde, eu sou muito simples. Os demais são orgulhosos. Alguns até se escondem atrás de uma fachada de humildade, de simplicidade. Sabe para quê? Para se esquivar, para compensar a sua deficiência de conhecimento bíblico, para dizer assim, não, é que eu não conheço tanto a doutrina cristã, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço a teologia, porque eu sou uma pessoa simples, e fica se orgulhando disso, se escondendo atrás dessa fachada de humildade, quando na verdade é orgulho também, irmãos. Tem dois tipos de orgulho, sabe? Que é aquele orgulho arrogante, da pessoa que se mostra, e tem aquele orgulho ferido, sabe? Aquela pessoa que diz assim, não, é que eu não sou nada, é que eu não sou ninguém, é que eu não sei nada. Isso é orgulho também. Então perceba, irmãos, que o orgulho é um câncer que corrói o nosso coração, e ele está presente em cada um de nós. Então, ele está presente naqueles lugares que muitas vezes nós não estamos observando na nossa vida, e nós precisamos ficar atentos a isso, porque o orgulho é contrário à fé cristã, o orgulho é contrário ao ensinamento de Cristo, e nós precisamos olhar para a nossa vida, seja na nossa própria humildade, aparência de humildade, seja na nossa teologia, nos nossos sentimentos, nas nossas práticas, se o orgulho não está presente ali, e pedir ao Senhor Jesus que nos torne humildes e simples como de fato Ele é. É isso que nós precisamos buscar. E a justificação pela fé,
a salvação pela graça de Cristo tem o poder de reorientar o nosso coração, tem o poder de mudar os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que elas sejam radicalmente transformadas. A fé e a graça devem arrancar o orgulho de todas as áreas da minha vida e da sua vida. Então, irmãos, aqui Paulo mostra, como que essa justificação pela fé reorienta as afeições do nosso coração, nos tira do orgulho e nos torna pessoas humildes, dependentes, confiantes na graça dele. Mas a segunda coisa que o apóstolo Paulo mostra aqui é que a justificação pela fé tem o poder de reorientar a nossa teologia. Quando nós compreendemos que nós somos salvos pela fé, essa doutrina, essa verdade teológica tem o poder de reorientar toda a nossa concepção da teologia. O verso 29 a 30 nos mostra isso, veja aí. Paulo diz assim: Deus é o Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Então, o que Paulo faz aqui, irmãos, esse texto? Basicamente, veja aqui, no verso 30, Paulo diz assim: visto que existe um só Deus. Existe um só Deus. Então, Paulo parte da premissa, do princípio de que os judeus tinham um credo, tinham uma confissão de fé central para eles, da unidade de Deus, da singularidade de Deus. Deus é um, é uma unidade, não é a multiplicidade de deuses. E para nós cristãos da mesma forma, embora nós entendamos que esse único Deus seja três pessoas, ainda assim é um único e singular Deus, que dentro desse mesmo Deus há essa pluralidade de três pessoas divinas, distintas uma da outra, mas um único e verdadeiro Deus. Então Paulo está pegando essa verdade que os judeus confessavam, por exemplo, Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Literalmente ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Deus é o único Yahvé, é um Yahvé. E ele pega essa verdade da singularidade de Deus, e ele vai pegar essa premissa e vai concluir: se há um Deus, apenas um Deus, então também há um único meio de salvação. Esse único Deus salva pessoas de todas as nações através de um único meio de salvação. Não são dois meios de salvação, como alguns às vezes entendem. Havia um meio de salvação no Antigo Testamento, que era pela obediência à lei, quem obedecia à lei era salvo pela lei. E agora quem está em Cristo, crê em Cristo, é salvo pela graça, pela misericórdia dele. Não, existe um só meio de salvação. Por toda a história da humanidade, é assim que Deus salva, porque há um só Deus, é um só Salvador, e há um único meio de salvação. Mas uma outra implicação desse texto aqui para nós é que a partir da unidade de Deus, de que há também apenas um povo eleito e salvo. Se há um só meio de salvação, porque existe apenas um Deus, se existe apenas um Deus, também há um único povo salvo. Não são povos diferentes. Cristo não tem dois povos, Cristo não tem duas noivas, Cristo só tem um povo e só tem uma noiva. Existe um só pastor e existe um só rebanho. Não existe dois rebanhos de Cristo, dois povos de Cristo, duas noivas de Cristo. É apenas um povo. Lá em João 10:16, Jesus deixou isso bem claro. Ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém chamá-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então o que Jesus está dizendo ali em João 10:16 há dois apriscos, dois grupos de ovelhas, uma do aprisco dos judeus, umas do aprisco dos gentios. São dois apriscos diferentes, mas não são dois rebanhos. Ele diz: eu vou chamar todos, e elas vão ouvir minha voz, e se tornarão um só rebanho e um só pastor. Ou seja, irmãos, essa verdade teológica de que se existe somente um Deus,
ela tem uma implicação para nós de que há apenas um meio de salvação, que é pela fé, e que Deus salva gentios e judeus por meio da fé. Há um único meio de salvação. Ah, pastor, mas nós também não temos problema com isso, não. Nós somos presbiterianos, não é? Nós somos aliancistas, ou seja, nós não somos dispensacionalistas. Os dispensacionalistas é que entendem que há dois povos de Deus, Israel e igreja, que Deus trabalha e salva esses povos de maneiras diferentes. Nós somos aliancistas, nós não acreditamos nisso, acreditamos que há um só povo, uma só igreja, um só rebanho de Cristo e noiva de Cristo. Só que, irmãos, muitas vezes essa nossa forma errada de pensar, ela se manifesta de outras formas. Muitas vezes nós achamos que, embora haja um só povo de Deus, nós limitamos esse povo de Deus ao nosso grupinho denominacional, ao nosso grupinho presbiteriano, ao nosso grupinho reformado, ao nosso grupinho até mesmo evangélico. E nós não conseguimos conceber que Deus é único e que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e que Ele salva também pela fé pessoas que estão em lugares que nós nem imaginamos, mas ainda assim é pela fé em Cristo. Não é sem crer em Cristo, não é crendo num falso Cristo, é crendo no verdadeiro Cristo. Mas esse Deus salva pessoas onde nós às vezes não conseguimos conceber que Ele possa fazer isso. E talvez você não consiga conceber que esse único Deus é soberano para salvar pela fé uma pessoa que ainda permanece numa igreja falsa. A pessoa está lá na igreja falsa, mas ela já chegou a um ponto da sua compreensão de entender que ela é salva somente na salvação pela graça de Cristo por meio da fé. Ela chegou à compreensão de que ela não é salva porque ela merece, ela não é salva pelas suas boas obras, que ela depende totalmente de Cristo, que Cristo morreu por ela, e que ela deve confiar apenas nele como mediador, nele como Senhor, nele como Salvador, e nenhum outro. E essa pessoa já consegue, mesmo ali estando numa igreja falsa, ela já consegue depositar essa fé no único que é o verdadeiro Salvador. Porque, irmãos, existe uma diferença entre a pessoa compreender a verdade central que é Cristo, a centralidade de Cristo na nossa vida e na nossa salvação, e conseguir tirar dessa verdade central todas as outras implicações para as demais doutrinas, e chegar a um ponto dela mudar radicalmente tudo aquilo que ela pensava antes. Ser um processo que muitas vezes dura a vida inteira. E uma surpresa para você, você vai chegar no céu, e quando você entrar no céu, você vai falar: nossa, mas eu acreditei a vida inteira errado dessa forma. Vai ser assim, é a realidade, irmãos. E nós não somos salvos pela nossa perfeição doutrinária. E muitas pessoas podem não estar no nosso meio evangélico, podem não estar no nosso grupo religioso, mas ela já tem conhecido a Cristo verdadeiramente, e tem a fé somente em Cristo. Não é fé em mais alguma coisa, é somente nele, mas ainda assim está lá. Um exemplo muito claro disso é Lutero. Lutero permaneceu durante anos no catolicismo, depois que ele compreendeu quem era Cristo, depois que ele compreendeu a salvação unicamente em Cristo pela fé, pela graça de Deus. E ele continuou lá, com muitos ensinamentos católicos, ainda seguindo outros ensinamentos, mas ele entendeu que a verdade central não poderia ser negociada, que era Cristo. Ele abandonou tudo aquilo que negava ou conflitava com essa verdade essencial. E na verdade, Lutero, depois que ele foi expulso do catolicismo, deixou de ser formalmente um católico, ele ainda continuou com ideias católicas durante muito tempo. Algumas ele mudou nesse processo, mas outras ele continuou crendo até o fim da sua vida. E eu vou dizer então que Lutero nunca foi salvo porque ele ainda estava na igreja católica, e ele foi salvo só depois que ele saiu, ou porque depois que ele saiu ele ainda continuou com algumas ideias erradas do catolicismo, e ele deixou de ser salvo? Não, porque ele entendeu qual era a verdade essencial do qual nós dependemos para a nossa salvação. Então, da mesma forma, irmãos, uma pessoa pode não estar no nosso grupo aqui, religioso, evangélico, pode estar na igreja católica, pode estar numa outra seita evangélica cristã, mas ele já ter chegado a um ponto em que ele compreendeu quem é Cristo, compreendeu que ele é salvo somente por Cristo
somente pela fé, somente pela graça, e por nada mais. E ele é salvo, mesmo que ele ainda esteja lá, porque por razões que muitas vezes nós desconhecemos, cada um tem a sua razão, ainda continua ali no grupo, que ainda não compreendeu as implicações, porque ainda, quem sabe, às vezes quer influenciar outros, quem sabe ainda acha que pode mudar naquele grupo que ele está, mas ele está lá como Lutero foi, e salvo. Então entenda, irmãos, que Deus é soberano para salvar pessoas assim, porque a igreja que nós vemos, a igreja visível, é apenas uma parte da igreja de Cristo. É por isso que é importante a gente compreender que a igreja invisível é a igreja que só Cristo vê. E a igreja que só Cristo vê, ele vai enxergar pessoas que são dele em lugares que nós não imaginamos que elas estão, mas que já creem somente nele e dependem somente dele para a sua salvação. Então a salvação, irmãos, ela vem de um único Deus, através de um único Cristo e por meio de uma única e verdadeira fé, não através de uma única denominação ou através de um único segmento teológico. Então entenda, e quando nós compreendemos que a justificação é pela fé, isso reorienta a nossa teologia, reorienta a nossa eclesiologia, a nossa concepção do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus, e nos faz ter um olhar caridoso com pessoas que às vezes não pensam exatamente como nós, mas quando nós percebemos que ali está a marca de alguém que crê verdadeiramente em Cristo, eu trato ele como um irmão, mesmo que eu não considere alguns ensinos que ele crê, mesmo que eu entenda que alguns ensinos, algumas práticas estão erradas, mas eu entendo que ali é um irmão ainda fraco, precisa crescer em muitas coisas, mas eu aceito como irmão, e trato bem como irmão, e desejo o crescimento dele. É assim que nós devemos agir, porque existe um só Deus, e um só meio de salvação, que é por meio da fé, não é por meio de regras, não é por meio de uma denominação específica, é por meio de um único Cristo. Então, irmãos, depois de mostrar como que a justificação pela fé reorienta a nossa teologia e a nossa eclesiologia, a terceira coisa que Paulo mostra é que a justificação pela fé tem o poder de reorientar a nossa obediência, reorientar a nossa obediência a Deus. O verso 31, Paulo mostra que outra implicação do Evangelho é que a justificação pela fé é que ela confirma a lei e exclui o antinomismo. O antinomismo é uma negação da lei, uma negação da validade, da permanência da lei de Deus para nós. Está aí no verso 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Então, a conclusão de muitos quando ouvem sobre a salvação pela graça, salvação mediante a fé, salvação exclusivamente pela fé, então isso vai abolir a lei, então nós precisamos mais de lei, ou melhor, nós podemos viver de qualquer maneira, podemos fazer qualquer coisa, podemos praticar qualquer coisa, podemos viver de maneira imoral, podemos viver de uma maneira promíscua sexualmente, podemos viver de uma maneira devassa. É o que muitos concluem, logicamente. Só que essa é uma conclusão lógica radicalmente errada. E Paulo responde com enfático: de maneira nenhuma. Em ênfase de Paulo: de forma alguma pode ser assim. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. O que Paulo está dizendo é que a lógica da justificação pela fé confirma o papel da lei. Mas o que ele quer dizer com confirmar a lei? Há pelo menos umas 5 interpretações para esse texto aqui. Todas têm o seu mérito, mas há 2 interpretações que têm mais força de argumento aqui nesse texto. Uma primeira interpretação é que o evangelho da fé confirma a lei, porque Cristo teve que viver, teve que morrer para satisfazer a justiça da lei que foi quebrada pela humanidade. Então a lei teve de ser levada a sério, a lei teve que ser cumprida por Cristo, ela não pode ser ignorada, ela não pode ser anulada, ela teve que ser cumprida. E Cristo então pagou, cumpriu o papel nosso de obediência à lei. A lei também tem um papel de despertar a nossa consciência do nosso pecado e de nos mostrar a necessidade do Redentor. Então, nesse sentido, também a lei foi cumprida. Então, essa é uma primeira interpretação, que Cristo cumpriu a lei, levou a sério a lei, teve que pagar a penalidade da lei, ela não podia simplesmente ser ignorada. Deus perdoava os pecados, esquece tudo isso, e vem todo mundo para o céu, vem todo mundo para a minha glória, e acabou, vamos esquecer essa conversa de lei. Não, Deus levou muito a sério a lei.
Uma outra interpretação é que Paulo está ensinando que os padrões morais da lei de Deus são mantidos debaixo do Evangelho. É aquilo que Paulo vai ensinar de uma maneira mais completa, mais para o final da sua carta, por exemplo, no capítulo 8, verso 4, quando ele diz que não mais escravos do pecado, não mais da carne, mas no Espírito nós podemos cumprir os preceitos da lei de Deus. Ou seja, aquele homem do capítulo 7, que é incapaz de cumprir a lei por causa da carne, agora no Espírito ele pode cumprir os preceitos da lei de Deus. Então as normas morais da lei de Deus ainda funcionam como vontade de Deus para o crente. A ideia é que quem tem fé em Cristo guarda a lei, deve guardar a sua lei. Então há essas duas interpretações. Uma é a ideia de que a lei é cumprida e é confirmada por causa daquilo que Cristo fez, ele levou a sério a lei, cumpriu a lei no nosso lugar. A lei também nos despertou a consciência do pecado e nos mostrou um Redentor. E a outra é que a lei moral de Deus permanece para o cristão. Então são essas duas interpretações. A primeira tem uma certa força aí no contexto imediato, aí, próximo, já tem uma boa força de argumento aí. Só que a segunda, ela parece ter um respaldo maior, tanto no contexto aqui em que Paulo escreve, como no contexto da carta como um todo, como também nos demais escritos do apóstolo Paulo. Então parece que essa é a ênfase que o apóstolo Paulo dá aqui, contra aqueles que estavam dizendo que ele estava ensinando uma libertinagem, uma licença para viver pecando. Paulo está dizendo, não, nós confirmamos a lei de Deus continua necessária para nós cristãos. Na verdade, por causa da fé, aí a lei é ainda mais necessária, porque agora, pela fé, você consegue, pela fé e pela graça de Cristo, você consegue observar a lei de Deus. Lutero, irmãos, conta uma história de um príncipe alemão que tinha ali o seu filho no leito de morte, e ele então foi confortar o seu filho e preparar o seu filho para a morte. Então ele falou para o seu filho sobre a justificação pela fé. Ele disse para o seu filho, olha somente para Cristo, olha somente para os méritos de Cristo, olha somente para as obras de Cristo, não olhe para as suas próprias obras, não olhe para os seus próprios feitos, confie apenas em Cristo. Então havia a esposa de um outro duque ali ouvindo, e ela então foi para o seu pai e perguntou assim, pai, por que essas verdades não são pregadas publicamente? Por que não ensinam elas publicamente? Aí o pai daquela mulher diz assim, porque elas só devem ser ditas para as pessoas que estão morrendo e não para aquelas que estão bem. Essas verdades da justificação pela fé, salvação pela graça, só devem ser ditas para aquelas pessoas que estão morrendo, não para as pessoas que estão bem. Você acha que isso é verdade? Por que essas pessoas pensavam assim? Por que muitos pensam assim? Porque olham para a ideia de salvação pela graça, salvação unicamente e somente pela fé, e dizem, isso é uma licença para pecar, isso é uma licença para viver de qualquer maneira, isso é uma licença para imoralidade. O crente não fica relaxado com a sua santificação, com o seu crescimento. Só que isso, irmãos, é uma interpretação completamente errada. Uma pessoa que diz que ouviu sobre a graça, ouviu sobre a salvação pela fé, e ela continua numa vida imoral, na verdade ela não entendeu. Então essa pregação, esse ensino não é apenas para pessoas que estão morrendo, na verdade é ainda mais necessário para pessoas como eu e você que estão completamente vivos, que muitas vezes são tentados a viver pelas suas próprias obras, pela sua própria força, pela sua própria habilidade, sem depender de Cristo. Ou muitas vezes para nós que achamos que a salvação quem deu foi Cristo, Ele me salvou, mas agora o restante da minha vida eu faço por mim mesmo, né? Cristo me salvou do pecado, mas a santificação sou eu que tenho que produzir, é eu que pelo meu esforço, minha habilidade, minha inteligência, é eu quem realizo. E Paulo vai dizer, não é assim, é pela fé. A salvação justa é salvo de fé em fé, ou seja, do início ao fim da nossa vida cristã, é por meio da fé. Tanto a nossa salvação, como a nossa santificação, o nosso crescimento, tanto a nossa justificação, como a nossa, ou nos tornarmos justos de fato, também ocorre pela fé. E assim que muitos pais da igreja entendiam, é assim que os reformadores entendiam, que a lei nos envia a Cristo. Quando nós olhamos, nós somos pecadores, não podemos nos salvar, e a lei nos empurra até Cristo para sermos justificados. Então, depois de justificados, Cristo nos envia novamente para a lei de Deus para sermos santificados.
Cristo nos justifica, mas a lei, a obediência à lei, serve de parâmetro para nosso crescimento na santificação. A lei conduz a Cristo, e esse nos leva de volta à lei. Ela nos conduz a Cristo como Redentor, e Cristo nos conduz à lei como líder, como diretora da nossa vida. É aquilo que Agostinho escreveu assim: a graça leva-nos a ser amantes da lei, mas a lei sem a graça conduz-nos à violação da mesma lei. Vou ler de novo para você. A graça nos leva a sermos amantes da lei, mas a lei sem a graça nos conduz à violação da mesma lei de Deus. Então dependemos da lei, da graça de Deus, para obedecermos a lei, mas sem a graça somos totalmente impotentes, incapazes de obedecer a lei. Então, irmãos, é a graça de Deus que nos capacita a vivermos de maneira certa. É a graça de Deus que nos faz enxergar o verdadeiro valor da lei de Deus. É a graça de Deus que nos faz enxergar aquilo que Jesus disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. É a graça de Deus, como diz o profeta, que inscreve a lei de Deus no nosso coração para que nós jamais nos desviemos dela. Então a graça de Deus faz com que a lei de Deus tenha o verdadeiro valor dela. Ela é uma lei para ser cumprida pela fé. Não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, é somente pela graça de Cristo. E o Espírito de Cristo, como Paulo vai ensinar mais à frente, lá em Romanos 8, é aquele que nos capacita a cumprirmos os preceitos da lei de Deus. Nunca vai ser nesse mundo um cumprimento perfeito, mas já vai ser um cumprimento. Vai ser um cumprimento que realiza aquilo que Jesus disse, que a nossa justiça precisa ser maior do que a dos escribas e fariseus. Nós precisamos ter uma santidade verdadeira, não uma santidade hipócrita, uma santidade falsa, uma santidade baseada numa conquista de salvação. Não, nós somos santificados porque já fomos salvos. Nós não somos salvos porque somos santificados. Nós precisamos entender essa radical reorientação do conceito da lei de Deus, do conceito da nossa obediência a Deus. E é somente a justificação pela fé que nos faz ter a nossa visão, a nossa perspectiva dessa lei radicalmente modificada. Então, irmãos, concluindo, esse texto nos fez refletir sobre o poder reorientador da justificação pela fé. O poder que a fé tem de reorientar toda a nossa vida, toda a nossa visão de mundo, toda a nossa cosmovisão. Nós aprendemos que a justificação pela fé tem o poder de reorientar o nosso coração, os nossos afetos, tem o poder de reorientar a nossa teologia, a nossa eclesiologia, tem o poder de reorientar a nossa obediência, a forma como nós encaramos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então, irmãos, assim como retirar a terra do centro e recolocar no centro do sol, teve o poder de reorientar toda a cosmologia além depois da Idade Média, retirar a lei das obras, em seu lugar colocar, ou melhor, recolocar somente a lei da fé em Cristo, tem o poder de reorientar toda a nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre a vida e sobre Deus, sobre a salvação que o Senhor nos dá. Então, se você acha que compreende que é justificado pela fé e salvo pela graça, mas a sua vida não é revolucionada, não é radicalmente reorientada, você não compreendeu o verdadeiro Evangelho de Cristo. E se você compreende verdadeiramente o Evangelho de Cristo, compreende que esse Evangelho é uma boa notícia, de que você é justificado somente pela fé em Cristo, sem nenhuma contribuição da sua parte, nem um milímetro das suas obras, mas somente por meio da justiça de Cristo, então a sua mente precisa ser reorientada, os seus afetos precisam ser reorientados, e a sua prática, suas práticas precisam ser reorientadas, e que de fato a graça de Cristo possa nos capacitar para vivermos de uma maneira coerente com aquilo que nós aprendemos nesse texto. Vamos orar. Santíssimo Deus, amado Pai, nós mais uma vez suplicamos ao Senhor a Tua graça, pois como nós aprendemos, sem a Tua graça nós jamais obteríamos nada de Ti. Se o Senhor não nos der, nós jamais poderíamos alcançar. Se o Senhor não fizer por nós, nós jamais poderíamos realizar. É por isso, Senhor, que nós precisamos entender que a salvação deve ser de fé em fé, que do início ao fim
nós somos salvos mediante a fé no Teu Filho Jesus Cristo. Por isso, Senhor, tira de nós todo orgulho, tira de nós toda exaltação, tira de nós, Senhor, toda má compreensão da teologia, das nossas doutrinas, tira de nós, ó Deus, uma má compreensão das nossas obras, das nossas práticas, nos reoriente em torno da justificação pela fé em Cristo, nos reoriente em torno de Cristo, que Ele possa ser central na nossa vida, e que nós possamos olhar para Ele mediante a fé, e possamos através dele sermos radicalmente transformados na nossa mente, nas nossas afeições e nas nossas ações. Ó Senhor, abençoe o teu povo, nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.